Esta semana, para o mundo católico e cristão, é chamada a Semana Santa. Celebra-se a Páscoa. É talvez por isso oportuno trazer à antena uma reflexão sobre duas queixas que repetidamente recebo. A RTP, televisão com estatuto público e integrada num Estado laico, confere relevo especial aos temas religiosos e, sobretudo, entre os diferentes credos, privilegia a religião católica, não só nas transmissões de cerimónias e mensagens dos seus dignitários, como também nos noticiários. Por sua vez, a Associação República e Laicidade entende que a RTP e o próprio provedor, em matéria religiosa, manifestam uma neutralidade insatisfatória. Eu acredito em Deus e por isso tenho de fazer desta mensagem um anúncio a todos vós que me escutais. Deus existe e continua a amar a humanidade no seu Filho Jesus Cristo, Deus e homem. A Associação República e Laicidade decidiu dirigir-se ao provedor da RTP por causa da mensagem natal emitida pelo Cardeal Patriarca da Igreja Católica. Essa mensagem constitui um privilégio que não é concedido a mais nenhuma confissão religiosa nem a nenhum grupo de cidadãos. Oremos, irmãos. Reparei que todos os domingos à missa celebram a Eucaristia Dominical. Achei que era um pouco discriminatório em relação quer a outras religiões, quer em relação às pessoas que não têm religião, aos ateus ou aos agnósticos. Em outubro de 2007, como noutras ocasiões, a RTP passou um tempo imenso a transmitir as cerimónias de Fátima, que é um fenómeno que mesmo dentro da própria Igreja Católica não é considerado consensual. E a atenção que é dada a esse género de fenómenos é sempre uma atenção em que é evitado o contraditório. Uma das situações que a nós nos custou, e particularmente recentemente aconteceu isso a nível de um programa da RTP1, em que uma comunidade evangélica e a própria Aliança Evangélica foi digamos, invocada, ou foi citada, ou foi referenciada, sem ter havido da parte da RTP qualquer contacto prévio. A comunidade hindu celebrou um momento importante à meia-noite de ontem. Celebraram o nascimento do deus Krishna, numa das festividades mais importantes do hinduísmo. Há uma grande ausência de informação, nomeadamente no telejornal e outro tipo de, portanto, meios de divulgação de informação das atividades que decorrem, portanto, das várias confissões religiosas. Muitas das vezes, em situações como, por exemplo, ocorreu e ocorre frequentemente, todos os anos pelo menos, em que a comunidade evangélica se reúne em conferências, por exemplo, a nível mundial, ou em conferências, por exemplo, como é o Dia Mundial do Evangélico, que chega a reunir 10 mil pessoas, e por isso simplesmente a televisão não comparece, não está presente. Geralmente sinto que se vão centrar muito nas três religiões abraâmicas, portanto, do Deus abraâmico, o cristianismo, os muçulmanos e os judeus. E penso que também deveriam dar mais oportunidades quer às outras religiões, aos budistas, por exemplo, mas também aos ateus e aos agnósticos. Nesta cidade dos homens, convidamos hoje um homem de Deus, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. Parte-se muitas vezes do princípio que uma vez, digamos, ouvindo da Igreja Católica Romana, que os evangélicos, os protestantes, os ortodoxos acabam por estar representados. E, efetivamente, não é assim. Existem, em relação a muitas temáticas,
algumas diferenças muito acentuadas de perspectiva de convicção. Eu nunca vi um jornalista da RTP fazer perguntas embaraçosas ou difíceis a um bispo ou apenas a um sacerdote da Igreja Católica. Fazem quando entrevistam o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o que eu acho muito bem e é de enaltecer. Mas não são capazes de o fazer quando se trata de um bispo da Igreja Católica ou de outro responsável da mesma Igreja. Num curto programa de 15 minutos, é impossível debater profundamente este tema. Todavia, os depoimentos que temos estado a ouvir, creio, podem ajudar a formar uma opinião mais clara sobre uma problemática que traz sempre alguma controvérsia. A imagem original de Nossa Senhora de Fátima arrastou milhares de peregrinos para Lisboa. No censo oficial de 2001, 85% da população portuguesa declarava-se católica. Isto não quer dizer que são todos praticantes, nem muito menos, mas a sua identificação religiosa faz-se em relação à Igreja Católica. A Igreja Católica tem um peso em termos sociológicos mais significativo do que as restantes confissões religiosas e, portanto, temos sempre partido de um critério, e esse critério é o critério da proporcionalidade. Obviamente que quando nós consideramos a questão da proporcionalidade, entramos na área da estatística, como é que ela é feita. Os programas de televisão, as emissões de televisão, têm de facto que contemplar as várias franjas da população, sendo elas maioritárias ou minoritárias, todas. Agora, dando de facto uma representatividade à Igreja Católica maior, porque é de facto a religião representativa em Portugal. Católicos praticantes serão menos de 20% na sociedade portuguesa, segundo números da própria Igreja Católica. E a RTP não segue o critério da maioria ao tratar nenhum outro fenómeno. Por exemplo, não vejo a RTP ser menos crítica com um clube de futebol por alegadamente ser a maioria, ou ser menos crítica com um partido político por ser maioritário. Os partidos, os governos, é algo que está sempre em trânsito, está sempre em mudança. Quer dizer, tem agora uma maioria numas eleições, pode ser uma minoria noutras. O plano religioso também está em mudança. Eu não sei o que é que será Portugal sob o ponto de vista religioso daqui, por exemplo, a 10 anos. Mas, pelo que é atualmente e pelo que é previsível, não vai passar tão depressa a uma minoria.